A briga de uma família portuguesa por uma herança milionária chegou ao Brasil em uma trama repleta de mistério, traição e um assassinato. Entre os personagens estão um dos homens mais ricos da Europa, uma filha fora do casamento e a amante dele morta a tiros no Rio. Estas são as últimas imagens da milionária portuguesa Rosalina Ribeiro com vida. Vaidosa, a senhora, de 74 anos, se arruma em frente ao espelho do elevador do prédio onde mora, na zona sul do Rio. Nas mãos, um casaco, uma bolsa e uma pasta com documentos. Já na rua, ela caminha apressada. Vai se encontrar com um advogado, o português Duarte Lima. Os dois fariam uma reunião em Maricá, cidade da região dos Lagos do Rio. E aí começa o mistério. O corpo de Rosalina foi encontrado com 2 tiros na manhã do dia seguinte. Ele estava na beira desta estrada, de pouco movimento. Por 32 anos, Rosalina foi secretária do empresário português Lúcio Tomé Feteira, dono de uma das maiores fortunas da Europa. Os dois também eram amantes. O empresário era um homem influente, conhecia políticos importantes. Nos anos 60, passou a investir no Brasil. A primeira fábrica de vidros funciona até hoje, na região metropolitana do Rio. A maior parte da fortuna do empresário no Brasil, avaliada em 80 milhões de reais, foi investida em imóveis e terrenos gigantescos, como este. Aqui do alto deste morro a gente tem uma ideia do tamanho da propriedade. São quilômetros e quilômetros de terras a perder de vista. Lúcio Feteira morreu 10 anos atrás e a esposa dele também já é falecida. A herança milionária passou então a ser disputada por 2 mulheres. Rosalina, a secretária e amante assassinada no Rio, e Olímpia, uma filha que ele teve fora do casamento. Segundo Olímpia, Rosalina desviou 46 milhões de reais de contas bancárias do empresário. Do Brasil, Rosalina tentava defender a parte dela na fortuna do milionário. O advogado com quem ela se encontrou também é suspeito de ter desviado dinheiro do milionário. O assassinato de Rosalina é um mistério com muitos suspeitos e que conquistou a atenção dos portugueses, como mostra o repórter Mauro Talhaferri. A disputa pela herança do empresário envolve vários países e tudo começou aqui, numa pequena cidade portuguesa. Para contar a história de Lúcio Tomé Feteira, nós viemos a Vieira de Leiria, no norte de Portugal, a 160 quilômetros de Lisboa. Essa pequena vila, bem com cara de cidadezinha do interior, é o berço do empresário e daquilo que viria a ser uma das maiores fortunas do mundo. A presença da família Feteira está em toda parte. O Corpo de Bombeiros e a Biblioteca Pública receberam dinheiro do empresário. Nos anos 70, a fábrica de limas industriais dos Feteira empregava 1.200 pessoas. O milionário deixou parte do patrimônio dele para criar uma fundação. Ninguém sabe ao certo o valor total da fortuna de Feteira. Hoje existe em Portugal uma espécie de lei do silêncio em torno do caso da herança. Os herdeiros foram instruídos pelos advogados a não falar com os jornalistas. E nós entramos em contato com os advogados de Domingos Duarte Lima, Olímpia Feteira e Rosalina Ribeiro. E nenhum deles quis dar declarações. Depois de várias tentativas, conseguimos falar por telefone com Olímpia Feteira, a filha do empresário. Como era o relacionamento da senhora com a dona Rosalina? Se me perguntar se eu gostava dela, aí digo sinceramente que não. Pronto. Mas isso não justificava que eu fosse alguma vez matar a senhora, nem de longe nem de perto, não é? Claro, Quer dizer, não gostava dela porque ela provocou dentro da família muitos problemas. Percebe? Ela estava brigando com todos, brigava com os primos, brigava com os sobrinhos, brigava com toda a gente para afastar o meu pai da família.
Além da disputa com Rosalina pela herança do pai, Olímpia também briga pela parte do dinheiro que teria ido parar na conta do advogado e ex-deputado Domingos Duarte Lima, mais de 13 milhões de reais. Duarte Lima coordenava os advogados que cuidavam dos interesses de Rosalina em Portugal e no Brasil. Durante uma semana, nós tentamos entrar em contato por telefone com Domingos Duarte Lima, mas nenhuma ligação nossa foi atendida, nenhum recado foi respondido. Então nós viemos ao local onde ele mora e trabalha, é neste edifício de luxo, num bairro nobre de Lisboa, onde ele tem um apartamento, no 11º andar. Pelo interfone, o porteiro do prédio consegue falar com uma empregada do advogado, mas ela não dá informações sobre o paradeiro do patrão. No Brasil, o advogado Domingos Duarte é peça-chave no inquérito. Afinal, ele se encontrou com ela no dia do crime. Na realidade, ele teria vindo ao Rio a pedido dela, combinou com ela uma reunião naquele dia. Ela foi a essa reunião. Nessa reunião, teria dito a ele que pegaria um táxi para Maricá às 8 horas da noite, o que também não é comum para o brasileiro, quanto mais para a portuguesa, que então ele teria oferecido a ela uma carona, que foi levada a Maricá por desconhecer o caminho por ela, tá? E que deixou em Maricá na porta de um hotel. O Domingo Espetacular foi até a cidade litorânea, onde o assassinato aconteceu. 50 minutos. Este teria sido o tempo gasto pelo advogado português para trazer Rosalina até a porta deste hotel em Maricá. Segundo os funcionários que não quiseram gravar entrevista, a vítima não se hospedou aqui. Ela sequer tinha uma reserva. O advogado falou para a polícia que deixou a cliente dele na calçada, na companhia de uma mulher loira chamada Gisele, e que logo depois teria voltado sozinho para o Rio de Janeiro. Não se sabe exatamente o que Rosalina foi fazer em Maricá. Parte dos negócios do milionário Lúcio Feteira, administrados por ela, eram na região. Este homem conhecia a portuguesa e se lembra que Rosalina parecia sempre esperar o destino fatal. O que você acha que ela veio fazer aqui, então? Rapaz, aí é que eu não sei. Isso daí... É um mistério. É um mistério, né? Porque ela pelo que eu conheci, o pouco que eu conheci, jamais ela não saía lá no Rio, pô. É estranho. Muito estranho. Quem matou Rosalina? 9 meses depois, o assassinato da milionária portuguesa no Rio continua um mistério.